A grande polêmica do dízimo. É certo dar o dízimo? Abraão deu o dízimo? Malaquias fala do dízimo? E o Novo Testamento, o que diz sobre o dízimo? A Bíblia diz que Abraão, encontrando com o rei de Salém, Melquisedeque, deu 10% de todo o seu lucro. Desde aí, o povo de Israel começou a dar 10% de todo o seu lucro. Em Malaquias também fala que quem não dá o dízimo, um devorador entra em sua casa e que está roubando a Deus. Na época de Jesus podemos ver o gasofilácio, onde as pessoas colocavam uma moeda de oferta, moeda romana, com certeza. E no judaísmo também se dava o dízimo, era obrigação. E ao 7º ano da colheita, o agricultor teria que passar um ano sem plantar nada, sem colher nada, deixar a terra descansar. E liberar os escravos também descansarem por um ano. Caso contrário, o escravo quisesse continuar sendo escravo, por não ter onde ir, ele teria que usar um brinco, confirmando que ele era um escravo liberto. O dízimo daquela época de Cristo era dado com o lucro da qual a pessoa tivesse de acordo com aquilo que ele comercializava, geralmente cabras, bois, couro, geralmente era alimentos. É mais ou menos o que aconteceu com Caim e Abel. Todos eles ofertaram ao Senhor um fruta e o outro ovelha. E no Novo Testamento, o que encontramos? No Novo Testamento encontramos no capítulo 5, no livro de Atos, que as pessoas tinham que depositar todas as coisas aos pés, capítulo 4, eu acho, de Atos. Tinham que depositar seus bens, seus valores aos pés dos apóstolos, porque os apóstolos dividiam os bens doados para com todos. Então quem era pobre deixava de ser pobre, quem era rico deixava de ser rico. Todos tinham que viver por igualdade, não deveria haver rico nem pobre, grande nem pequeno, porque foi assim que Cristo ensinou os apóstolos. Um certo homem rico chegou para Jesus e falou que queria participar do grupo de Jesus. E perguntou o que faria para entrar no reino dos céus. Jesus falou que ele teria que obedecer às leis que estavam naquela localidade. Ele tinha que obedecer à lei de Moisés, que era a doutrina por qual o homem vinha a ser justificado. Porém, ele falou que desde criança que obedecia. Aí Jesus falou, para que você seja um evangélico, um crente, para você fazer parte do reino dos céus, para que você seja perfeito em sua fé, você divida o que você tem com os seus necessitados, com os necessitados que estão ao seu redor. Não seja maior que alguém, porque no reino dos céus todos são iguais. Mas ele se entristeceu, porque ele tinha muita coisa. Sua herança era muito grande, logo foi embora. E Jesus falou que o reino dos céus não pertence aos que têm dinheiro, aos que são bacana, aos que são cheios da grana, porque eles já têm a sua consolação. No livro de Tiago fala que quem for rico, divida com quem é pobre. E quem é rico, não menospreze quem é pobre. E Tiago fala em igualdade. Tiago fala que Deus escolheu os pobres para o reino dos céus, não escolheu os ricos. Se o rico quiser participar do reino dos céus, ele tem que se fazer pobre. Ele tem que dividir com os necessitados para se igualar àqueles a qual Deus escolheu como
participantes do reino dos céus, os pobres. Na igreja primitiva, com os apóstolos, ainda em Jerusalém, geralmente eles supriam as necessidades de uns aos outros. Com o apóstolo Paulo, ele visitava as igrejas e as pessoas recolhiam, fazia a cotinha para levar mantimentos e necessidades para Paulo na viagem, porque ele vivia de igreja em igreja. Então Paulo falou que mandava carta antes dele chegar e dizia que não arrecadasse muita coisa. E quando ele chegava que as pessoas arrecadavam muita coisa, ele dividia com aquelas pessoas que estavam necessitadas e levava só o que era necessário. Se referindo à contribuição, Paulo deixa em algumas cartas no Novo Testamento algumas recomendações. Ele diz que quem contribua com alegria, porque quem contribua o que propôs em seu coração. Não existe um preço estipulado, porque Deus se agrada daquele que dá com alegria. Não existe um preço, uma porcentagem. Não existia essa porcentagem calculada. Dízimo. Existia sim uma oferta voluntária. Poderia ser todo o seu dinheiro, como fez a mulher viúva, as 40 moedas, ou poderia ser 10%, mas de acordo com o que propôs no coração, de acordo com o que você propôs no coração. Porque agora, o que Paulo falava é que Deus aceitava quando você dava com alegria. Não importa você dar R$1 milhão, mas com pena, com pirangagem. Você pode dar um real, mas se deu com alegria, isso é o que importa, porque Deus não está precisando de dinheiro, mas sim da disponibilidade. É como se exalasse do seu coração uma fumaça azul, quando você praticasse o bem, quando você fosse sincero. Então Deus reconhece a bondade. Ele não está interessado no valor, e sim na voluntariedade, na intenção sua de contribuir. Paulo fala também que quando um pregador da palavra, um professor que vai ensinar o evangelho, vai visitar um grupo ou vai visitar uma igreja, a igreja é por obrigada, está obrigada, Paulo diz, a manter as necessidades daquele pregador. Nos dias atuais, podemos dizer que seria passagem, hospedagem e alimentação. E Paulo fala que nas igrejas que ele visitava, ele trabalhava de dia e de noite, fabricando tendas, ou seja, fabricando barraco, para não sobrecarregar a igreja que era necessitada. Ele enviava carta e dizia: calma gente, não junte muita coisa que eu estou com dinheiro da passagem. Então, o próprio apóstolo Paulo reconhecia que o pregador, mesmo merecendo, não poderia ostentar nada. E se tivesse de arrecadar alguma coisa de valor, que dividisse com o que tem e só adquirisse o que é necessário. Paulo também diz que quem prega o evangelho, que viva do evangelho, isto é, o seu tempo para o evangelho, a sua função para o evangelho, e o seu lucro seria do evangelho, mas não ostentativamente, não sobrecarregando a igreja. A igreja necessita sim de mantimentos, de dinheiro para mantê-la funcionando, mas um bom administrador sabe o quanto pode gastar e o quanto ele irá gastar.
e ele sabe o quanto precisa-se para manter aquela igreja. Mas hoje em dia os pastores têm salários altíssimos, carros de luxo. Tiago diz que se você tiver um paletó caro italiano, venda e divida com quem não tem nada. E compre um paletó comum. É isso que o apóstolo Paulo ensinou. Eles vivem ostentando uma vida de luxo, viajam para hotéis de celebridades, encontram na primeira classe com artistas e se comunicam, e a desculpa é que estão pregando o evangelho para eles. Estão fartos, gordos, de boa aparência, têm plano dentário, os seus filhos estudam nos melhores colégios, alguns têm segurança particular, e eles falam que tudo isso é bênção de Deus. Já os seus fiéis dão 10% do medíocre salário mínimo que o governo estipulou. Passam fome e necessidade, mas mesmo assim, como aquela viúva, dá tudo o que tem para a igreja e ainda dá oferta para a igreja. Uma senhora abandonada pelo marido, com 4 filhos, passando necessidade, ou trabalha ou cuida dos filhos, faz uma faxina, apura R$50, pega R$20, leva para a igreja e entrega a um pastor de gravata de seda, pinça na gravata de ouro, relógio Rolex, sapato italiano e paletó comprado na Europa. O que você acha? A Bíblia diz que toda injustiça é pecado, e para esses não ore, porque são malditos. A Bíblia fala isso em Tiago. Portanto, você, se é pastor, se você se acha dono do pedaço só porque você conhece a Bíblia e prega o Evangelho, você saiba que as suas ovelhas estão necessitadas, dão a metade do que tem para você tomar uísque em piscinas de luxo, em viagens bacanais, vão pregar na cruzada, ficam no hotel, mandam o rapaz o carregador da mala arrumar embaixo uma prostituta, passa a noite toda com a prostituta, no outro dia está ungindo todo mundo. Vocês enganam a este povo inocente, mas a mim, que já fiz parte do ministério e sei como é que funciona, vocês não me enganam não, e muito menos a Deus. Raça de víboras imundas,